diabo que conhecemos hoje, na verdade, ele não nasceu pronto. Ele é totalmente uma construção histórica. E com isso vemos vários filmes que retrataram, né, sobre a natureza do diabo. Hoje eu gostaria de falar com vocês como o diabo ele passou apenas de ser um mero promotor celestial para um inimigo tirano de toda a raça humana. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Olá a todos, eu sou Maurício do canal Decifrando Manipuladores e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a história do diabo na tradição bíblica, a sua origem que é totalmente funcional. O interessante é que a maioria, né, do diabo que as pessoas imaginam, ele tem chifres, né, tridentes também, né, e muitas vezes ele está totalmente associado a uma figura que é totalmente maligna ou maléfica. Mas quando estudamos, por exemplo, sobre a história do diabo, né, verificamos que ele é uma construção muito mais tardia. Ele nasceu no período intertestamentário, com a influência da cultura persa, né? Então, mediante a influência da cultura persa, foi se desenvolvendo o conceito de mal, um mal que é totalmente pessoalizado, personalizado. Então, o interessante é que até mesmo o nome diabo, ele não é um nome próprio, ele apenas se remete a uma função. O interessante é que a palavra diabólico, ele é totalmente o oposto da palavra simbólico. Ou seja, simbólico é tudo aquilo que tem sentido. Diabólico é tudo aquilo que não tem sentido. Então vemos, por exemplo, pelos sufixos da palavra, né, diabolos ou diabólico. Ou seja, é aquilo que é feito de qualquer maneira. É aquilo que não tem nenhum sentido. É aquilo que é totalmente caótico, na verdade. Então ele sempre se remete, né, a esse conceito. O interessante também quando falamos sobre a origem, né, da palavra Satanás, que na verdade também é uma construção histórica, né? O interessante é que vemos a palavra Satanás, ela não é um nome próprio, ela é apenas um título, né, que significa Rachatan, né? Ou seja, aquele que é o adversário, aquele que sobrepõe. Então você vê que qualquer pessoa pode ser considerada diabólica ou satânica dentro da própria etimologia. Está certo que conforme o tempo ela foi incorporado, né, na verdade, à doutrina cristã e aos ensinos também da própria Igreja Católica. O interessante, quais são as palavras-chave do Antigo Testamento que fala a respeito, né, de Satanás? Isso vemos, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, do qual que o próprio Satanás ele está entre os filhos de Deus, chamado de Bene Elohim. O interessante é que na tradição antiga, Israel ele era totalmente politeísta e enoteísta. Então, quando você vê os filhos de El, né, eles seriam também Elohims, porque a interpretação como anjo, na verdade, também é muito tardia. E também a palavra malar, né, que significa mensageiro. Apenas mediante a influência da cultura zoroástrica que foi criando esse conceito, por exemplo, de que malar seria anjo, mas na verdade seria a própria divindade. A divindade, ela levava a mensagem dela mesma para os seres humanos, né? Israel, por exemplo, né, na cultura primitiva, no hebreu primitivo, eles trabalhavam muito dentro desses aspectos. Se olharmos, por exemplo, a mitologia comparativa e as religiões comparativas, foi o próprio Zeus que desceu à Terra e teve relações, né? Por exemplo, também vemos na tradição judaica, né, no período intertestamentário, o conceito de anjos, né? Foram próprios anjos que desceram à Terra e tiveram relações com as mulheres, das quais nasceram os gigantes. Mas se você olhar no original hebraico, né, de Gênesis 6, Bene Elohim, filho de deuses, ou seja, filho de Deus também é Deus. Então não tem essa conotação. A outra conotação que vemos, por exemplo, também sobre a natureza de Satanás é no livro de Zacarias, capítulo 3,
né, do versículo 1 ao 12, do qual que ele está ao lado do anjo do Senhor. Então, o Satanás no Antigo, né, Testamento poderia ser qualquer espécie de mensageiro, mas ele é uma espécie de promotor, de acusador, do qual que ele apenas tenta condenar para que o mensageiro de El, o mensageiro de Deus, o justifique mediante ao próprio Deus. O interessante também que vemos, por exemplo, é a relação, né, quando Davi vai fazer o censo do povo de Israel. O interessante é que no livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1, foi o próprio Deus que incentivou, né, Davi a fazer o censo de Israel. Mas o interessante é que quando olhamos, por exemplo, no período de Crônicas, que ele foi totalmente, na verdade, feito, né, no período pós-intertestamentário, no período intertestamentário, me perdoe, aí sim é colocado essa conotação que foi o Satanás que, por exemplo, né, incitou a Davi. Mas quando fala a palavra Satanás, vemos o conceito que foi o próprio anjo do Senhor. Então você vê que nas Escrituras vemos muitas incongruências, na verdade, quando falamos, por exemplo, sobre a origem do diabo e do Satanás, porque, por exemplo, é uma criação tipicamente posterior. Mas antes, né, de continuar, né, falando sobre o tema, se o nosso trabalho tem conteúdo para vocês, se eles fazem qualquer tipo de sentido, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha caso você esteja se interessando pelos nossos conteúdos. Na verdade, nós publicaremos, tá, nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. O interessante, né, por exemplo, que falando sobre a natureza do diabo, né, muitas vezes o pastor ou os pastores não querem que vocês saibam, na verdade, sobre a origem dele. Porque, por exemplo, ele foi desenvolvido, na verdade, dentro de um processo histórico, na verdade. Ou seja, ele não nasceu pronto. O diabo ele foi totalmente construído, na verdade, quando ele vai incorporando características de outras divindades para formar o corpo, vamos dizer assim, dogmático do próprio Satanás. O interessante também é que quando vemos, né, esse tema, na verdade, é muito rico, se formos elaborar, né, sobre a natureza do diabo. Então, muitas vezes, o seu pastor não quer que você saiba sobre o diabo. Por que ele não quer que você saiba? Porque ele não quer que você abra os olhos, né? E vê, por exemplo, que a sua criação, na verdade, foi feita apenas para uma espécie de subterfúgio, né, das pessoas, por exemplo, fugir das próprias responsabilidades. O interessante é como o diabo foi criado. Olha que coisa interessante. Deus, ele pega e ele estabelece a Torá para os hebreus, e os hebreus, por exemplo, não conseguem nunca cumprir, né, os processos da Torá, há 613 mitzvot. Então, sempre quando Deus, por exemplo, retraía o povo, né, brigava com o povo, reclamava do povo da sua infidelidade, mediante a influência da cultura persa no período intertestamentário, qual foi a sacada, né, que os sacerdotes fizeram, né? Eles perceberam que você não conseguindo fazer a vontade do Eterno é porque tem uma força que o impede de fazer a vontade de Deus. Então você vê que eles já tiraram a responsabilidade deles e colocaram, na verdade, toda a responsabilidade no diabo. Então, mediante a influência da cultura persa, babilônica e grega, eles vão, né, criar um universo totalmente dual, do qual que o homem fica totalmente no meio. E, por exemplo, ele, o ser humano, ele cai nos jogos e nos artifícios de Satanás mediante uma escolha que ele faz. Isso você vê, por exemplo, no Talmud Sanhedrin, que fala sobre essa característica, do qual que os mestres talmúdicos falaram que Israel só não foi abençoado porque eles deram vozes aos outros deuses. E eu quero falar com vocês aqui que é uma coisa muito interessante, que é os erros de tradução da palavra Lúcifer, na verdade. A palavra Lúcifer, né, vários canais também já falaram a respeito, vem de Lucifer, né, ou seja, portador da luz. O interessante, quando se fala sobre o portador da luz,
no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12, não se diz meramente ao diabo, também como o livro de Ezequiel 28, e sim um erro de tradução. Quando fala, por exemplo, no livro de Ezequiel capítulo 28, é Helel ben Zahar, né? Ou seja, filho da luz. Tinha uma divindade chamada Helel, né? E eles tinham dois filhos, um que significava o crepúsculo, né? E o outro que significava o primeiro raio de sol da manhã. Então você vê que, por exemplo, quando há um erro de tradução, quando ela passa por Helel ben Zahar para o grego de Onésforos, porque Onésforos no grego, na Septuaginta, significa portador da luz. Depois vai para a Vulgata, né? Aí que vai se traduzir como Onésforos, como Lúcifer, que Lúcifer é o portador da luz. Mas como houve essa distorção da própria palavra Satanás ou diabo? Porque a Bíblia já passou por 8 traduções até o início do século XX. Como nós estamos já no século XXI, já passam de 8 faz tempo. Então, o conceito do diabo, ele tem mais um aspecto cultural, tá bom? E qual é, vamos dizer assim, a transição para o Novo Testamento? O interessante é que, por exemplo, o nascimento do próprio diabo, né, ele foi influenciado pelos textos apocalípticos de primeiro Enoque e também foi influenciado, né, pela cultura persa, né, porque do qual que fala sobre a Ahura Mazda e Arimã, que é um deus do bem, é um deus do mal. Você vê que são irmãos gêmeos, tá? Então, e com isso, né, postula já uma posição que o homem tem mediante ao próprio mal, né? Ou seja, ele escolhe qual aquilo que ele vai seguir. Então, por exemplo, também quando o homem ele é tentado a cair nesse mal, isso você verifica, por exemplo, né, quando Jesus, na verdade, no livro de Mateus, antes do seu ministério, ele está andando, né, pelo deserto e o diabo faz essa tentação. O interessante é que o diabo do Novo Testamento, ele tem a mesma característica, tá, de Arimã, que era um deus particularmente do mal. Então, esse foi o tema, tá, de hoje, né, falando com vocês, porque que o seu pastor não quer que você saiba sobre o diabo. E se vocês gostaram do tema de hoje, fique conosco, né, até o final desse vídeo e aperta no botão das notificações. E também eu vou fazer a partir desse vídeo uma série chamada O que o seu pastor não quer que você saiba, tá bom? Então, toda semana eu sempre vou passar um vídeo para vocês sobre o que o seu pastor não quer que você saiba sobre a igreja, sobre Satanás, sobre a autoridade espiritual, como nasceu o conceito de autoridade espiritual, cobertura espiritual e de unção, tá bom? Então, mais uma vez, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.